Existe um momento silencioso da noite em que a mente se recusa a descansar. E sem aviso, aquela pessoa volta a ocupar cada espaço do seu pensamento. Você tenta se distrair, tenta racionalizar, tenta convencer a si mesma de que já deveria ter seguido em frente. Mas algo dentro de você continua retornando a essa presença como se houvesse um fio invisível puxando sua atenção de volta. Carl Jung dizia que aquilo que mais nos prende raramente é apenas a pessoa em si, mas o que ela desperta dentro do nosso inconsciente. Então, deixe-me te perguntar com toda a honestidade. Será que você sente falta dessa pessoa? Ou será que existe algo dentro da sua própria alma tentando ser visto através dela? A psicologia profunda nos revela algo inquietante. Quando alguém ocupa persistentemente o nosso pensamento, quase sempre estamos diante de um encontro simbólico entre arquétipos. Não é apenas saudade, não é apenas apego, é a ativação de conteúdos inconscientes que encontram naquele outro um espelho poderoso. A ânima, o ânimos, complexos emocionais adormecidos e até fragmentos da própria sombra podem despertar de forma intensa quando cruzamos o caminho de alguém que ressoa com o nosso campo vibracional mais profundo. E é exatamente por isso que, mesmo quando a lógica diz para esquecer, a psique continua voltando, como se estivesse tentando completar algo inacabado dentro de você. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio por que algumas pessoas passam pela nossa vida como uma brisa, enquanto outras parecem gravar sua presença na nossa alma. Jung acreditava que certos encontros não são apenas coincidências emocionais, mas manifestações de sincronicidade. Momentos em que o mundo interior e o mundo exterior se alinham de forma misteriosa. Quando isso acontece, a mente consciente perde parte do controle e o inconsciente começa a trabalhar silenciosamente, repetindo memórias, revivendo emoções e criando uma espécie de magnetismo psíquico difícil de explicar. E é aqui que algo fascinante começa a acontecer. Porque muitas vezes não é o outro que mantém esse vínculo vivo, é a própria psique tentando conduzir você a um processo mais profundo de individuação. Aquela pessoa pode ter despertado partes suas que estavam adormecidas. Desejos, feridas, potenciais, sonhos que ainda não tinham encontrado forma. E quando isso acontece, o pensamento insiste em voltar, não como uma obsessão vazia, mas como um chamado da alma, pedindo compreensão, integração e consciência. Por isso, neste vídeo, vamos falar das 5 razões profundas pelas quais você não consegue parar de pensar em alguém. Razões que vão muito além da saudade ou da paixão. Vamos explorar os arquétipos escondidos por trás desse vínculo, os movimentos invisíveis do inconsciente e o que esse pensamento recorrente realmente revela sobre o seu próprio caminho interior. Porque às vezes, aquilo que parece ser sobre outra pessoa, na verdade é o início de uma transformação silenciosa dentro de você. Existe algo profundamente intrigante quando a mente se recusa a abandonar a imagem de alguém. Mesmo quando a rotina segue, mesmo quando os dias passam, aquele rosto, aquela energia, aquele vínculo continua surgindo nos espaços silenciosos da consciência. Carl Jung acreditava que certos pensamentos repetitivos não são simples lembranças emocionais, mas sinais de que algo no inconsciente foi despertado. E quando isso acontece, a mente não está apenas lembrando, ela está tentando compreender. A primeira razão pela qual você não consegue parar de pensar nessa pessoa pode estar ligada ao fenômeno da projeção psíquica. Jung descreveu que muitas vezes projetamos no outro partes profundas da nossa própria alma. Aquilo que admiramos, aquilo que desejamos, ou até aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos, pode aparecer simbolicamente através de outra pessoa. E quando essa projeção acontece, o vínculo parece quase mágico, porque na verdade você não está apenas vendo o outro,
Você está encontrando fragmentos esquecidos de si mesma. Isso explica por que algumas pessoas despertam em nós uma intensidade tão difícil de explicar. Algo dentro da psique reconhece naquele encontro uma espécie de espelho simbólico. Pode ser a manifestação da ânima ou do ânimos. Esses arquétipos internos que representam o feminino e o masculino presentes dentro da estrutura psíquica humana. Quando alguém ativa esse arquétipo dentro de nós, surge uma sensação estranha de familiaridade, como se aquela pessoa estivesse conectada a algo muito antigo dentro da nossa alma. E é exatamente por isso que esquecer não se torna uma tarefa simples. Porque o inconsciente não funciona como a lógica racional. Enquanto o ego tenta seguir adiante, uma parte mais profunda da psique continua revisitando o encontro, tentando compreender o que foi despertado ali. É como se a mente estivesse tentando decifrar um símbolo que ainda não foi totalmente integrado à consciência. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Aquela sensação de que pensar nessa pessoa não é apenas saudade. É como se algo dentro de você estivesse sendo chamado. Jung diria que esse tipo de encontro muitas vezes marca o início de um processo de individuação, o caminho de reconectar partes da alma que estavam adormecidas. E quando esse processo começa, a psique simplesmente não consegue ignorar o chamado. A segunda razão pode ser ainda mais profunda, porque envolve aquilo que Jung chamou de sombra. A sombra representa todos os aspectos da nossa personalidade que aprendemos a esconder, negar ou reprimir ao longo da vida. Não são apenas características negativas, mas também potenciais desejos e emoções que nunca receberam espaço para existir plenamente. Quando encontramos alguém que ativa conteúdos da sombra, algo curioso acontece. A presença dessa pessoa começa a provocar reações emocionais intensas, muitas vezes difíceis de entender. Às vezes é fascínio, às vezes é inquietação. Às vezes é uma mistura misteriosa entre atração e desconforto. Isso acontece porque aquela pessoa, de alguma forma, toca partes da sua psique que estavam escondidas nas profundezas do inconsciente. É por isso que certos vínculos parecem carregar uma intensidade quase inexplicável. A mente consciente tenta encontrar explicações simples: saudade, paixão, apego. Mas no nível mais profundo da psique, algo muito mais simbólico está acontecendo. Aquela pessoa pode ter se tornado um portal para conteúdos internos que estão pedindo reconhecimento. Pensar constantemente nela pode ser, na verdade, uma tentativa da sua própria alma de integrar essas partes ocultas. A psique funciona como um sistema vivo que busca equilíbrio. Quando um conteúdo reprimido é ativado, ele começa a emergir na consciência de diferentes formas. Sonhos, lembranças repetitivas, emoções persistentes. E talvez seja por isso que algumas pessoas permanecem presentes dentro de nós muito tempo depois de terem saído da nossa vida física. Elas não se tornaram importantes apenas pela história vivida, mas pelo processo interno que ajudaram a iniciar dentro da nossa própria psique. A terceira razão envolve algo que Jung considerava um dos fenômenos mais misteriosos da experiência humana: a sincronicidade. Ele descrevia a sincronicidade como uma coincidência significativa entre eventos externos e estados internos da alma. Em outras palavras, encontros que parecem carregar um significado maior do que o acaso. Algumas pessoas entram em nossa vida exatamente em momentos de transformação interior. Pode ser durante uma fase de questionamento, de vulnerabilidade ou de despertar emocional. Quando esse encontro acontece, a sensação pode ser quase inexplicável, como se aquela pessoa tivesse surgido exatamente no momento em que algo dentro de você estava pronto para mudar. Essa sensação de destino ou de conexão profunda muitas vezes faz com que a mente continue revisitando o encontro repetidamente.
Não necessariamente porque a relação precisa continuar, mas porque o significado daquele momento ainda está sendo assimilado pela psique. Jung acreditava que certos encontros funcionam como catalisadores psicológicos. Eles ativam processos internos que estavam prontos para acontecer, mas precisavam de um estímulo externo para se manifestar. É como se aquela pessoa tivesse servido como uma chave que abriu uma porta dentro da sua consciência. E quando uma porta psíquica se abre, a mente não simplesmente volta ao estado anterior. Algo mudou, algo despertou. E é por isso que os pensamentos continuam retornando, como se o inconsciente estivesse tentando decifrar o verdadeiro significado daquele encontro. A quarta razão pode estar ligada ao campo emocional que se formou entre vocês. Jung via as relações humanas como encontros entre campos psíquicos, onde emoções, expectativas e arquétipos interagem de forma invisível. Quando duas pessoas criam um vínculo intenso, uma espécie de impressão energética permanece na memória emocional. Essa impressão funciona como uma marca simbólica dentro da psique. Certos gestos, conversas ou momentos compartilhados tornam-se carregados de significado emocional. E quanto mais intensa foi a experiência, mais profundamente ela se fixa na memória inconsciente. É por isso que muitas vezes não é apenas a pessoa que retorna aos seus pensamentos, mas a sensação que existia quando vocês estavam juntos. O modo como você se sentia. A versão de si mesma que parecia emergir naquele encontro. Talvez aquela pessoa tenha despertado uma sensação de presença, de vitalidade ou de reconhecimento que você não experimentava há muito tempo. E a psique, naturalmente, deseja retornar aos estados emocionais que a fizeram sentir-se mais viva. Pensar nessa pessoa, então, pode ser menos sobre ela e mais sobre aquilo que você experimentou em si mesma naquele vínculo. Como se a mente estivesse tentando reencontrar um estado interno que parecia raro e precioso. A quinta razão pode ser a mais transformadora de todas. Jung acreditava que algumas relações aparecem em nossa vida como parte de um processo de individuação. O caminho pelo qual a alma se torna mais consciente de si mesma. Certos encontros funcionam quase como mestres silenciosos. Mesmo que a relação não continue, ela deixa marcas profundas na forma como você passa a enxergar a si mesma, o amor e a vida. Algo dentro de você amadurece depois de atravessar esse tipo de experiência. Quando isso acontece, o pensamento recorrente pode ser um sinal de que a psique ainda está assimilando a transformação que aquele encontro provocou. É como se a alma estivesse reorganizando partes da sua identidade emocional. Às vezes, a presença dessa pessoa em seus pensamentos não significa que ela precisa voltar para a sua vida. Significa apenas que ela desempenhou um papel importante na sua jornada interior. Um papel que ajudou a revelar algo que antes permanecia oculto. E talvez a pergunta mais profunda não seja por que você não consegue parar de pensar nessa pessoa, mas o que exatamente esse pensamento está tentando mostrar sobre você mesma. Porque dentro da psicologia de Jung existe uma compreensão poderosa. Aquilo que mais nos marca nas relações humanas quase sempre está apontando para um caminho de despertar interior que ainda está se revelando. Talvez agora você comece a perceber que pensar constantemente em alguém não é apenas um capricho da memória ou uma fraqueza emocional. Dentro da psicologia profunda, esse fenômeno revela algo muito mais significativo. A alma tentando dialogar com você. Aquela pessoa pode ter surgido como um espelho, refletindo partes da sua própria psique, projeções, sombras, arquétipos e desejos que estavam esperando o momento certo para emergir. E quando a mente retorna repetidamente a esse vínculo, muitas vezes não é porque você precisa reviver o passado.
mas porque ainda existe um significado que pede compreensão. Carl Jung nos lembra que os encontros humanos raramente são superficiais quando tocam profundamente o nosso mundo interior. Alguns aparecem apenas como companhias passageiras, mas outros funcionam como símbolos vivos no processo de individuação. Eles revelam partes esquecidas da nossa identidade, despertam emoções que estavam adormecidas e nos confrontam com aquilo que ainda precisamos integrar dentro de nós mesmos. Por isso, aquilo que permanece na memória nem sempre é a pessoa em si, mas o despertar silencioso que aconteceu dentro da sua alma através desse encontro. Talvez a presença constante dessa pessoa em seus pensamentos seja, na verdade, um convite, um chamado para olhar para dentro com mais honestidade, para reconhecer aquilo que foi ativado dentro do seu campo emocional e compreender o que sua própria psique está tentando lhe mostrar. Porque às vezes o verdadeiro propósito de um encontro não é permanecer para sempre em nossa vida, mas abrir uma porta dentro de nós que jamais teria sido aberta de outra forma. E então surge uma pergunta poderosa que Jung provavelmente faria se estivesse diante de você agora. Será que essa pessoa continua viva nos seus pensamentos porque você ainda deseja a presença dela? Ou porque algo dentro de você ainda está despertando através dessa memória? Muitas vezes, aquilo que parece ser uma história sobre o outro é, na verdade, o início de uma jornada de consciência sobre si mesma. Se essa reflexão tocou algo profundo dentro de você, talvez não tenha sido por acaso que este encontro aconteceu aqui, neste momento. Deixe nos comentários qual parte dessa jornada mais ressoou com sua própria experiência, porque quando compartilhamos consciência, ajudamos outras almas a compreender aquilo que também vivem em silêncio. E se você deseja continuar explorando os mistérios da psique, dos arquétipos e da sabedoria emocional feminina, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de autoconhecimento. Porque algumas respostas não aparecem de uma vez. Elas se revelam pouco a pouco para aqueles que têm coragem de olhar para dentro.